Oi gente, vamos falar agora sobre um exercício, né? Praticar aquilo que a gente aprendeu anteriormente sobre esforços internos. E o exercício que eu separei pra gente foi esse aqui. Então, quando a gente vê um exercício, a gente tem que olhar os elementos, né, envolvidos nele e saber, né, o que aqueles elementos estão passando pra gente. Por exemplo, esse aqui. Esse elemento ele me diz que é um elemento de um apoio, né? Minha viga está apoiada nesse elemento. Então ele vai me dar duas reações, né? Uma reação no eixo Y e uma reação no eixo X. E esse apoio aqui vai me dar apenas uma reação no eixo Y, certo? E aqui em cima tem uma carga, que ela está distribuída em toda a viga. Ou a gente pode representar ela como sendo uma carga concentrada aqui no meio da viga, né? De 2000 newtons vezes 5, ou seja, 10.000 aqui no meio, certo? Então vamos lá. Então, observando o desenho anteriormente, eu vi que era um apoio de segunda espécie, ou seja, vai me dar uma reação no X e uma reação no Y. Aqui é a distância, né, da minha viga, o tamanho dela. Aqui é meu apoio do lado direito também, né, como sendo de primeira espécie, vai me dar só uma reação. E aqui em cima minha carga, né, distribuída toda a viga. Depois eu faço um sistema de referência dizendo quais são os sentidos positivos. Para a direita positivo no X, para cima positivo no eixo Y, e no sentido anti-horário vai ser positivo quando for calcular o momento. Então nós temos três equações, somatória das forças em X, em Y e do momento para esse exercício. Então vou começar pelo X. Somatória das forças em X vai ser igual a zero. Quais são as forças que temos em X? Olhando o desenho, a única força que eu tenho em X é a minha força AX, certo? Que aponta no sentido positivo, então AX vai ser igual a zero. Quais são as nossas forças em Y, certo? Então o somatório das forças em Y vai ser igual a zero. Então em Y tem um para cima, né, positivo AY, para cima positivo BY, e para baixo, né, como falei para vocês, de acordo com o meu sistema de referência, tem uma carga concentrada de 2000. Então vai ser AY mais BY menos, né, que ela está para baixo, Q vezes L, para saber a carga concentrada. AY mais BY menos 2000 vezes 5, como eu falei para vocês lá, os 10.000, né? Como eu tenho essa equação, eu tenho 12 incógnitas e apenas uma equação. Vou pegar aqui a equação do momento para ter duas equações e poder achar o valor de uma das incógnitas. Então, para o cálculo do momento, eu tenho que envolver força e distância, certo? Então, vou fixar o ponto aqui, porque esse ponto aqui ele vai ter mais forças, né? Ou seja, eu vou eliminar essas duas forças, porque a distância dessa força ao ponto é zero. E eu vou ficar só com duas forças. Então, basicamente, quando eu fixo o ponto aqui, é força vezes a distância. Essas forças aqui elas vão dar zero, porque elas estão a distância zero do ponto. Então, todas as duas vão zerar, não me dando nada na equação. Então, eu vou ficar só com a Q e a BY. Então, vai começar pela BY aqui. BY, né, força, vezes a distância, que é 5, né? Quando eu fixar o ponto aqui, rodar e aplicar essa força, ela vai me girar no sentido anti-horário, né? Que for o sentido que eu habilitei como sendo positivo. Então vai ser positivo. E quando eu fixar o ponto aqui e aplicar essa força, ela vai me dar no sentido horário, ou seja, negativo. Então vai ser 2000 vezes 5, força, vezes a distância. 5 sobre 2. BY vezes 5, menos 25.000 igual a zero. Isolando BY, eu vou achar que o BY vai me dar uma força de 5.000 newtons. Então, com essa força, né, com essa resposta de BY, eu venho nela e coloco aqui na primeira equação que eu achei. Vai ficar AY mais 5.000 igual a 10.000. Então, acha a força de AY. Então, pela equação do equilíbrio, né, as três equações de equilíbrio, eu consegui achar quais são as forças externas na minha viga, né? As minhas forças externas são exatamente essas, né? Eu tenho um AX igual a zero, um AY igual a 5.000 e um BY igual a 5.000, certo? Então, o primeiro passo para resolver isso é achar as forças externas à viga. Então, achando as forças externas à viga, eu consigo aplicar o primeiro passo, né? O segundo passo. E agora vamos pro próximo, que no caso é fazer o corte na viga e ver o que está acontecendo ali, certo? Vamos lá. Então, nós realizamos o corte na viga e
Esse corte não tem que ser exatamente no meio da viga. Então vai ser num X, né? Num X qualquer. Num trecho da viga qualquer. Se eu for analisar o trecho esquerdo, né? Quando eu dividir a viga, vai aparecer o seguinte sistema de referência, né? Cortante, normal e um momento. Se eu for analisar o trecho esquerdo, se eu for analisar o trecho direito, eu vou ter uma cortante para cima, uma normal para a esquerda e um momento no sentido horário. No exercício, nós vamos utilizar esse seguinte sistema de referência aqui. Vamos analisar a partir do diagrama, né, do segmento esquerdo. Vamos lá. Então, analisando somente o lado esquerdo da minha viga, eu tenho um AX, AY, e a minha carga, e aqui meu sistema de referência, certo? Então, eu tenho a viga aqui em um X qualquer, não exatamente no meio, né? Vale salientar que a viga tem 5 metros, né, de comprimento aqui, mas eu não contei exatamente no meio, eu contei no X qualquer. Então, contando no X qualquer, eu vou ter as minhas forças externas, né, que são essas 3 forças externas aqui, e o meu X, né, o tamanho da minha viga, ela vai variar de 0, né, começando aqui, e vai até 5. Por isso que o X vai variar de 0 até 5. Então, somatório das forças, né, em X, tem que ser igual a 0 para estar em equilíbrio. Então, em X eu tenho o AX, né, que é 0. Entrando aqui na equação não vai influenciar em nada. E eu tenho o normal aqui, né? Então a minha normal vai ser igual a 0. Pronto, para aqui, essa equação. Para o somatório das forças em X, em Y no caso, né? Em Y eu vou ter, vamos observar aqui nessa figura aqui, o meu sistema de referência, nesse aqui, vou ter a cortante positiva. Essa aqui, né, a Y está para cima, vai ser negativa, né, menos 5.000. E eu tenho essa força distribuída aqui, né, essa carga distribuída aqui. Vai ser 2.000, né, vezes a distância, né. Lembra que eu falei para vocês? Lá no exercício anterior era 2.000 vezes 5, aqui no caso vai ser 2.000 vezes x. Então, isolando o cortante, né, nós vamos ficar com a seguinte equação. Menos 2.000x mais 5.000. Quando nós achamos a equação, nós temos que aplicar os intervalos, certo? Então, aplicando o intervalo aqui para x igual a 0, né, colocando o 0 aqui, vai ficar 5.000, certo? E colocando o 5 aqui, nós vamos ficar com menos 5.000. Então, essa aqui é a informação que nós vamos adicionar ao nosso gráfico, beleza? Então, para eu saber onde o meu esforço cortante é 0, né, e o meu momento fletor é máximo, quando a minha viga está sofrendo uma flexão máxima, eu pego essa equação do cortante e igualo ela a 0, certo? Então vai ficar menos 2.000x mais 5.000 igual a 0. Então, menos 2.000x igual a menos 5.000, eu vou achar um x igual a 2,5 metros, ou seja, quando a minha carga e as minhas forças, né, distribuídas chegar a 2,5 metros, ou seja, em 2,5 metros da minha viga, o meu cortante, meus esforços cortantes são 0 e o momento fletor é máximo, né? Então vamos lá para o momento. Para a equação do momento, nós vamos utilizar mesmo sistema de referência, certo? Sentido anti-horário, sendo positivo, sentido horário, negativo. O momento, né, ele está no sentido anti-horário aqui, então ele vai ser positivo, né? Se eu fixar o ponto aqui, ó, certo? E aplicar essa força para cima, ela vai me dar no sentido aqui, ó, no sentido horário, certo? Então vai ser menos 5.000 vezes x, né? Que é a distância que ela está desse ponto. A distância daqui até aqui é x, certo? Então, agora nós vamos analisar a minha força, né? Minha força distribuída, né? Que vai ser 2.000 vezes x, né? Que é a minha força, né? Força vezes a minha distância. Como eu falei no passo anterior. Força, né? Multiplicando pelo x e a distância. No caso vai ser x sobre 2. Então, isolando o momento, eu vou chegar a seguinte equação. Menos 1.000x, né, ao quadrado, mais 5.000x. Então, sempre observar isso aqui, é uma equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau vai me dar uma parábola, né, como sendo a resposta. Então, aplicando os intervalos, né, que eu achei anteriormente, né, intervalo de 0 e intervalo de 5, vou ter para x igual a 0, 0. Para x igual a 5, vai ser 0 também como resultado, né? Botando o 5 aqui. E como é que eu quero saber que é o momento fletor máximo, como eu achei aqui 2,5, eu pego esse 2,5 e coloco aqui na minha equação. Então, em 2,5, né? O meu cortante é 0, né? Meu cortante é 0. E o meu momento fletor é máximo, né? E quanto é que vale isso? Vale 6.250. Então, vai ser as duas equações, né, que vão me dar um gráfico, né? Essa primeira equação aqui não vai dar nenhum gráfico, né, que ele está dizendo que é 0.
mas essa aqui é a equação do esforço cortante. Ela tem um x, né? Então toda equação que está com período de x elevado à primeira, nós sabemos que é uma reta. E do meu momento fletor, ela é a equação de segundo grau, e isso vai me gerar uma parábola, certo? Vamos lá. Então, eu utilizei o programa chamado F2, que ele é utilizado em engenharia, para saber o que é que está acontecendo aqui nessa viga, beleza? E ele bota o nosso desenho. Então, vamos lá. Para x igual a 0, certo? Aqui é o 0 da viga, aqui é o 5, certo? Para x igual a 0, foi quanto lá o resultado? Para x igual a 0 deu quanto? 5.000, certo? Com 5.000, positivo aqui, ó, positivo para cima aqui. E igual a 5 deu quanto? E igual a 5 deu quanto? Menos 5.000. Menos 5.000, certo? 0 deu 5.000, menos e 5 deu menos 5.000. E lembra lá que eu falei para vocês que a gente igualar a equação a 0, certo? Para saber o momento fletor máximo e corta tá 0. Então, em 2,5 metros, meu cortante vai ser 0. E é isso que o desenho está tendo aqui, ó. Que quando eu chegar na metade da viga, né? Meu cortante ele vai passar aqui, ó. No eixo 0, certo? Da viga. Beleza? Então esse é o meu gráfico do esforço cortante para essa viga. Beleza? Agora vamos para o momento fletor. No momento fletor, eu tenho a seguinte curiosidade, certo? Lá no meu esforço cortante, eu represento o positivo do lado de cima, certo? Aqui, ó, lado de cima positivo, e o negativo aqui embaixo, certo? Já no momento fletor, o meu positivo vai ser embaixo e o meu negativo vai ser em cima. Porque exatamente eu quero observar o que é que as forças estão fazendo com a viga, certo? Então, imagina a minha viga aqui no meio, beleza? E quando aplicar as forças, a minha viga está sendo flexionada para baixo, tá vendo aqui, ó? Ela está sofrendo esse movimento aqui, ó. Ou seja, ela está prestes a dar um pé aqui embaixo, certo? Por isso que a gente troca o eixo, né? O eixo de referência, como sendo positivo embaixo e negativo em cima. Vamos lá. Então, para x igual a 0, quanto é que foi que deu minha equação? 0. Então, para x igual a 0, quanto é que deu? 0. Pronto, esse ponto aqui. Para x igual a 5, quanto deu aqui? 0 também. Então, para x igual a 5, né? 0 aqui e 5 aqui, deu 0 também. Então, esse ponto e esse ponto. E como eu falei para vocês, é uma parábola, certo? Só que toda parábola ela tem um vértice, né? Então, o vértice, né, como eu falei para vocês, quando é o momento máximo, beleza? Então, 2,5 metros vai ser quanto? 6.250. E tá aqui em 2,5 metros, certo? No meio da viga, que é onde vai estar o meu momento fletor máximo, vai estar exatamente aqui no meio, certo? Então esse é o gráfico que fica daquela viga. Então a partir dele a gente consegue tirar algumas conclusões, onde a gente tem que colocar mais ferragem, né, para poder evitar, né, a sua flexão. E tudo isso é importante para a construção, certo? Para a construção civil. Saber o que está acontecendo com a viga para ter soluções, né? Tirar as melhores soluções. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Não deixe de seguir o canal do PET lá. Deixe de seguir a gente aí no YouTube. E também tem o nosso Instagram, né? pet.engenharias. E qualquer coisa podem mandar um e-mail pra gente a partir desse e-mail aqui, né? pet.engenharias@gmail.com. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo.